Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossos sentimentos revelam se Deus está presente ou ausente em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando o Espírito Santo ele começa a participar dos nossos pensamentos, tudo fica claro na nossa cabeça. Nós começamos a entender que tudo aquilo que nós pensamos, nós sentimos. E para que bons sentimentos existam, somente quando Jesus está conosco. Durante toda a nossa vida, nós convivemos com sentimentos como raiva, ódio, inveja, ciúmes, frustração. E reagimos contra esses sentimentos de forma como se eles fossem naturais e normais, dizendo, todas as pessoas elas sentem, isso não tem problema. Só que espiritualmente nós estávamos mortos. E esses são os sentimentos de quem está realmente sem um pingo de alma, a qual vem da presença do Senhor. Então, quanto mais nós vivemos ou sobrevivemos desse jeito, maior a tristeza ela toma conta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, sempre se questionando, será que a minha vida ela tem valor? Será que eu me importo? Será que fazia diferença eu estar vivo ou não? E nos momentos aos quais nós não suportamos mais esses pensamentos, nós vamos lá e bebemos, usamos droga ou fazendo alguma coisa para alterar esse estado ao qual é recorrente. Parece que nós precisamos do prazer em algum momento para que esses pensamentos saiam da nossa cabeça. E cada um busca o prazer em alguma coisa. Pode ser em apenas um simples pedaço de bolo, num chocolate ou alguma coisa que o tempo todo você vai comendo. Sabe qual é a diferença? Que talvez pela sua cabeça ela está distraída demais o tempo todo, você não perceba. Mas isso está somatizando na onde? No seu corpo. Da mesma forma, a raiva, o ódio, a inveja, tudo aquilo que é ruim, somatiza na onde? Dentro da nossa saúde. E vai chegar um dia que você não vai conseguir levantar, que as suas costas ela vai travar, que alguma coisa não vai estar bem dentro de você. E não porque você treinou forte, porque você fez alguma coisa do nada. Do nada você chega e simplesmente cai. Já não tem mais força, já não consegue mais fazer. Existe um mundo espiritual que ele precisa ser combatido. Existem pensamentos que eles não são normais, eles estão indicando, olha, isso não está certo, você precisa mudar de vida, você precisa fazer alguma coisa. Só que sozinho nós não conseguimos. Não vai ser numa conversa num psicólogo, não vai ser desabafando, não vai ser pesquisando, não vai ser fazendo nada. Não é através de um livro, não tem jeito. O mundo espiritual só se vence com Jesus Cristo. Você pode acreditar que o sal grosso, eu fico imaginando o mundo espiritual olhando você tacando sal grosso, falando de energia, eu acho que ele vai falar, esse já é nosso já, esse daí já tá fisgado, esse daí pode ficar tranquilo, olha os rituais que ele faz, esse não tem perigo, esse não vai orar, esse não vai falar de Jesus, esse não vai ler a Bíblia, esse pode continuar colocando sentimentos, pensamentos dele aí, que esse daí não faz diferença. Se aquilo que eu acredito não controla os meus pensamentos e não controla o meu comportamento, a religiosidade ou a religião que eu creio, ela não vale nada. Se ela não controla as minhas palavras e as minhas ações, ela não vale nada. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 22 a 24, a palavra do Senhor ela diz assim: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois,
volte e ofereça a sua oferta a Deus. Quem está conversando conosco aqui? Jesus. Você crê em Jesus Cristo? Crê? Você acredita que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, que é Ele quem perdoa os nossos pecados? Então tá bom, então vamos prestar atenção no que Jesus está dizendo. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva. O que é raiva? É um sentimento. Como eu sinto raiva? Pensando. Então Jesus está dizendo, se dentro dos teus pensamentos você aceita sentir raiva de alguém, sentir ódio de alguém, tem alguma coisa que está errada em você, sabe por quê? Porque não sou eu que estou nos teus pensamentos. E é aqui que a gente começa a entender aonde a batalha espiritual ela está funcionando. É dentro da nossa cabeça. Ela começa nos pensamentos, ela começa nos nossos desejos, aí ela passa para as nossas palavras, e das nossas palavras ela vai para onde? Para as nossas atitudes. É por isso que toda briga ela evolui de um estado onde você pensa, sente raiva, daqui um pouco você começa a falar, gritar, berrar. Terceiro passo é a agressão física. Ah, mas eu não tenho coragem. Coragem, tudo é questão de circunstância. Para fazer o mal, o diabo só precisa de uma oportunidade a qual você acha que é imperdoável. Ah, isso para mim é imperdoável. Então com certeza você vai passar do ponto. Porque para Deus o único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você rejeitar que Deus enviou um auxiliador para nós. Isso é. De resto, tudo é perdoável. A partir do momento que você entende que existe uma batalha espiritual, que as pessoas que não estão com Jesus, elas vão estar todas fazendo coisas erradas, todas. Não existe pessoas boas sem Deus. Não existe nada bom num passado sem Jesus. Nada. Você pode ter tido momentos de distração, mas distrair não é viver na luz. Eu fechar os olhos na escuridão e falar, não estou na escuridão. Continua na escuridão. E Jesus está perguntando, você tem raiva do seu irmão? Ah, tá bom. Então sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser julgado. Nossa, mas só por isso? Não, eu não gosto desse Jesus, eu gosto daquele Deus que é o Deus de amor, é o Deus bonzinho. Esse Deus, ele só existe quando você está na presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que traz o amor de Deus, a misericórdia de Deus, é o nosso arrependimento. É o que você faz com a mensagem de Deus que vai determinando como Deus vai tratar você. Só que Ele não vai viver num corpo que está sentindo raiva e nem ódio de alguém. E qual é o motivo de você sentir raiva e ódio? O que essa pessoa te fez? Ela tirou alguma vantagem de você ou ela pegou algum benefício que você queria? Porque é sempre assim. Sempre que alguém pega algo que nós achamos que é nosso, pronto, acabou. Eu vou odiar essa pessoa, vou destruir essa pessoa. Será que esse é o caminho? Será que quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a me arrepender, quando eu vejo o mal que está dentro de mim, quando as coisas elas ficam mais claras, esse é o tipo de pensamento, eu vou odiar as pessoas ou não? Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Então nós passamos pela primeira etapa, que era qual? O campo dos pensamentos. Qual é a segunda etapa? As palavras. Você não vale nada. Então eu fiquei com raiva da pessoa e fui lá lavar a alma, fui falar o que ela precisava ouvir. Já é o segundo ponto que você vai ser julgado. Para e começa a pensar na tua vida. Você tem o hábito de fazer isso, de sentir raiva das pessoas? Tá ali dirigindo o carro, uma pessoa às vezes de idade, distraída, não tá enxergando direito, não tá fazendo nada direito. Você sente raiva? Ou até uma pessoa idosa, quando ela vai na fila de um supermercado e vê lá caixa preferencial. Aquilo ali, sabe o que parece que está escrito? Você tem um motivo de ficar bravo, você tem um motivo de buscar os teus direitos e começa. Você usa dos teus direitos para humilhar as pessoas, para gritar com as pessoas, para berrar com as pessoas? E depois não sabe, né? Por que a tua vida ela é assim? Porque se nem na idade você aprendeu a respeitar as pessoas, o que vai acontecer? Nós temos que olhar que aquilo que nós sentimos é um resultado de todas as escolhas que nós fizemos na nossa vida. A relação que nós temos com as outras pessoas também é um resultado disso. Todo mundo quer estar perto das pessoas que gosta, mas ninguém quer estar perto de pessoa que só reclama, que só traz problema, que é injusta.
Então é sobre isso que nós temos que entender. E eu não me arrependo para ter pessoas perto de mim, eu me arrependo para que Jesus fique perto de mim. Porque se for para ter perto de mim só gente que tem a mente controlada pelo diabo, é melhor estar sozinho. E isso é o que mais tem, esse é o natural do mundo. É as pessoas com a mente controlada por diabo, sentindo ódio, sentindo raiva. Só você abrir as redes sociais, vai lá nos comentários e começa a ver os comentários. Quando não é brincadeirinha, tá julgando, tá falando, ou quer tirar a vida da pessoa. Você acha que uma pessoa que é cristã, que tem a mente tomada pelo Espírito Santo, vai ficar falando nisso? Eu posso ter a minha opinião política, eu posso não gostar de certas coisas, posso não achar justo. Mas não vai ser desse jeito que eu vou ensinar qualquer coisa, porque prefiro falar de Jesus. Eu acho que isso traz muito mais transformação se todo mundo estivesse falando de Jesus e buscando a palavra de Deus, que tem uma opinião política, uma opinião sobre tudo. Não estou dizendo que nós não devemos ter, mas primeiro vem Jesus. Porque se a minha opinião me faz xingar, se a minha opinião me faz sair daquilo que é o normal, natural, tá errado. Então, primeiro, pensamento. Segundo, falar. Será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Nossa, mas eu vou para o inferno só porque eu chamei alguém de idiota. É porque você está julgando a pessoa. Você está julgando. É aqui que é o ponto. Nós não temos essa capacidade de julgar, de dizer o que cada um é ou deixa de ser. Eu olho uma coisa, eu imagino outra coisa. Primeiro que se eu estou imaginando, quem está na minha cabeça? Quem está controlando os meus pensamentos? Será que aquilo é a verdade ou é a verdade que eu quero acreditar? Quando a gente quer se vitimizar, a gente se coloca de um jeito que a outra pessoa é super malvadona e nós somos os coitados. Você conseguia imaginar que para ir para o inferno era só chamar alguém de idiota? Você consegue ver o Espírito Santo chamando alguém de idiota? Você tem o hábito de ficar xingando as pessoas? Não suporta nada, um celular que não funciona direito, uma torre que não pega, uma ligação, alguma coisa que você está fazendo, alguém te interrompe. Estou trazendo para um campo que o próprio Jesus está dizendo, isso não é exagero. Isso não é exagero. Se você não tiver uma religiosidade, não tem problema nenhum. Ou se você tiver uma religiosidade e achar que isso é normal, você ficar com raiva e ódio de alguém e mesmo assim continuar frequentando a igreja, como se nada tivesse acontecido. Jesus, ele coloca essas pessoas no seu pensamento e como se nada tivesse acontecido. E aí você fica ali sofrendo, pensa na pessoa e sofre, pensa na pessoa e sofre, pensa na pessoa e sofre. E aí fala, nossa, me fez muito mal essa pessoa. O que está fazendo mal não é o que a pessoa fez, é o que você não fez. Porque olha o que Jesus vai falar. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, então Jesus ele fala pelos nossos pensamentos. Lembra? O primeiro pensamento é Deus, o segundo é o diabo. Deus colocou na tua cabeça, o teu irmão ali, lembra o teu irmão que você está brigado, que está chateado? Vai fazer as pazes com ele. Você não está no meu altar, não está na minha presença, não sou espírito de amor? Vai fazer as pazes. E fazer as pazes não quer dizer que tudo vai voltar como antes, mas quer dizer que isso vai parar de incomodar os teus pensamentos. Se os teus interesses estão em Deus, a tua reconciliação é sobre o amor de Deus, é sobre os mandamentos de Deus, é sobre fazer o que Deus coloca no teu coração. Se está nos teus interesses, você só se preocupa com isso. No que isso vai te oferecer? É um carniceiro, é um urubu que está ali esperando alguém morrer, só. E não vai levar nada dessa vida. Então, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos orando, Ele vai colocar pessoas. Se você tem alguma coisa contra essa pessoa tem alguma coisa contra você, o que Deus fala para você? O que você tem que fazer? Lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali. Para Deus é mais importante você oferecer a tua oferta ou reconciliar com a pessoa. Olha como ele deixou a igreja para depois, o ritual para depois. E aqui eles põem uma coisa, a hipocrisia dos fariseus. Que eles achavam que o necessário era só oferecer o ritual. Não tinha que conversar com o irmão, não tinha que pedir desculpa, não tinha que tentar ser melhor, não tinha que fazer nada. Pelo fato deles oferecerem o ritual, eles já estavam purificados. Deus ele quer saber do comportamento, ele não quer saber do que você está fazendo. Adiantou ir lá, fez a peregrinação. Andei, fiz bolha no pé, não sei o quê. Deus colocou na cabeça uma pessoa, chegou,
continuou ignorando, sofrendo, sentindo raiva, anulando isso. Adiantou? Adianta a gente ficar indo atrás de advogado, atrás de coisa para querer ficar processando, tirando dinheiro, tirando as coisas? Esse é o papel? Você acha que a raiva vai se resolver porque você tirou o dinheiro da pessoa? Você é cristã? Você é cristã? Começa a pensar. Se Deus ele tem colocado coisas e você age sempre com ódio, com raiva, é o diabo que está dentro da tua cabeça. O resto é consequência. E você está jogando a tua salvação a troco de dinheiro, que não vai poder salvar a tua vida e não vai poder trazer nada para você. O que Deus falou? Deixa a oferta ali e vai lá se reconciliar com o seu irmão. Porque não adianta nada você vir aqui oferecer a tua oferta se o que eu faço você não faz. Se o que eu falo você não faz. E vá logo lá fazer as pazes com o seu irmão. Então, primeiro, nós fazemos aquilo que Deus coloca dentro dos nossos pensamentos. Obedecemos ao Senhor para criar paz, para tirar esse ódio de dentro do nosso coração, para tirar essa raiva de dentro de nós. E isso, a partir do momento que cada pessoa que eu fiz alguma coisa, eu vou perdoando e vou fazendo, vai chegar um ponto que não vai ter mais ninguém que me incomode. Quando eu começo a perceber que as minhas palavras elas fazem mal, que os meus pensamentos eles fazem mal, eu começo a tirar essas coisas da minha vida. E você tem que entender o que te gatilha, o que faz você sair de si, aonde você perde o controle. Você tem que começar a observar essas coisas. E você só vai conseguir isso de forma assim eficaz, eficiente, quando você começar a conviver na presença do Espírito Santo, quando você começar a ouvir louvores todos os dias, quando você parar de beber todo dia. Ah, mas é só uma latinha, é só um vinho, só uma taça de vinho, é só um baseadinho à noite para relaxar. Cara, não tem relaxar. Jesus ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você quer relaxar? Ora. Quer relaxar? Chama a presença de Jesus. Só que quando ele vier, ele vai começar a colocar ordem na casa. Porque ele vai vir encontrar 7 espíritos imundos. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente tem relação de carne com as pessoas, o espírito de um passa para o outro. Então, se você se relaciona com pessoas que elas não são cristãs, que elas não têm o Espírito Santo, têm espírito de prostituição, o que você acha que vai acontecer? Vai vir tudo aquele monte de diabo para dentro de você. E aí teu pensamento vai começar a descontrolar. Para e começa a pensar quantas vezes depois que você ter ficado em uma só carne com uma pessoa, você não começou a sentir mal depois, você quis sair dali e fazer... Cara, é exatamente. Só que quando a gente não tem entendimento espiritual, você acha que tá tudo bem. É só beber um pouquinho mais que tá de boa. Tá de boa. O importante é eu não perceber. O teu corpo ele não tá nem querendo funcionar, né? Aí vai lá e dá um tadala nele. Ê, danado. Aí o bichão ficou forte, hein? Aqui é pai. O pai aqui é forte. E se não tomar? E não faz. Por quê? Porque a tua cabeça tá comprometida. Não é o teu corpo, é a tua cabeça. Você vê que você quer forçar situações as quais já passou do ponto. Passou do ponto. Nós temos que chegar no ponto que, se for da vontade de Deus, nós fazemos, se não for, nós não fazemos. Quando eu imponho a minha vontade sobre a vontade de Deus, acabou, vai tudo dar errado. Eu fui lá, fiz as pazes, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Primeiro, Jesus precisa controlar os teus pensamentos, para depois Jesus controlar o teu comportamento. Porque a parte mais fácil é você oferecer o sacrifício. A parte mais fácil é você sentar dentro de um banco de uma igreja. A parte mais fácil é você abrir a boquinha ali para a pessoa pôr a hóstia na tua boca ali. Essa é a parte mais fácil. Pegar a bolinha e ficar ali, beleza, isso é fácil. E perdoar. E amar. E tirar esse ódio do coração. E tirar essas palavras. Tem que tirar. Se a tua religião ela não controla as tuas palavras, a tua religião ela não vale de nada. Isso é religiosidade. Nós estamos falando sobre ser cristão. Nós não estamos falando sobre ser religiosos. Como é você quando você sai da igreja? Como é você? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E aqui nós vamos entrar por um campo que você vai olhar e falar, bom, se estava difícil só não chamar alguém de idiota ou falar que alguém não vale nada, né? Ou tem ódio de alguém, Jesus ele vai entrar numa parte que hoje em dia, com redes sociais, lá em Mateus 5,
versículo 27 a 30, a palavra do Senhor, ela diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte e a jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Quem está falando conosco aqui? Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Então ele está indo lá no 7º mandamento das leis de Moisés, que Moisés escreveu na tábua, e está dizendo, olha, a lei diz isso. Só que na nossa cabeça, como que a gente interpreta a lei? Relativizando. Você percebeu que Jesus ele começou a ensinar. Se você pensa, você começa a alimentar isso. Depois, isso daí vai para tuas palavras. Depois das tuas palavras, vai para tuas ações. Então ele já foi lá na causa. Só de pensar. Mas na nossa cabeça é como? É só se eu fizer. É só se eu fizer. Então, se eu não fizer, não tem problema eu pensar. Eu só não posso fazer. Mas já não é assim que funciona. Por quê? Aonde está a batalha espiritual? Nos nossos pensamentos. Se você já pensou, o que está indicando? Que o diabo está dentro da tua cabeça. Aí é questão de tempo e você arrumar desculpa para fazer tudo errado. Aí você vai pôr desculpa em alguma coisa e vai falar, eu não tive culpa porque aconteceu assim. Eu não tive culpa porque o outro fazia isso. Eu não tive culpa por... A culpa já começou quando o diabo entrou na tua cabeça e você não falou nada. Quando o 7 espírito imundo entrou dentro da tua casa e você não falou nada. A partir do momento que você não repreendeu o errado, já acabou. Já acabou. A partir do momento que você escuta uma música que lembra algo que faz... vai pro louvor que não dá errado, vai pra palavra que não dá errado. Agora você imagina, dentro de uma igreja, com a mente comprometida. Você acha que o irmãozinho tá ali fazendo o quê? Tá ali medindo o que dá para ele consumir ou não. Ou a mulher tá ali pensando também. Você acha que não? Você acha que não? Ela é insatisfeita em casa, às vezes com vontade. Porque na palavra de Deus ele fala que ambos não se neguem. Né? Mas hoje em dia tem gente que acha que é controle, né? Instrumento de controle, de barganha. Se você casou, sabe por quê? A palavra, você for lá em 2 Coríntios 5, Paulo vai falar, casa se você não conseguir controlar os teus desejos sexuais e que os dois não se neguem. Se negar por algum tempo para termo de oração, para aprofundamento, depois volta a ter. Senão você vai dar uma oportunidade para Satanás. E aí você vive como se não fosse uma responsabilidade, não fosse nada. Não é nada, não é nada. Beleza. Não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Então qual é o primeiro ponto? Eu não posso olhar? Posso. Não tem problema eu olhar. O problema é eu olhar e cobiçar. O problema é eu olhar e desejar. Porque é sinal que eu estou procurando. Eu não estou olhando, eu não estou observando, eu não estou vendo, eu estou cobiçando. E aonde que acontece isso muito? Redes sociais. Por que as pessoas muitas vezes elas não conseguem completar a conversão delas? Porque elas são apegadas às redes sociais. Fica vendo a vida dos outros. Fica comparando a sua vida com a vida dos outros. Fica invejando, fica querendo. E aí? Como que você vai completar a tua transição? Como que você vai completar a tua conversão em Jesus Cristo? Se você não tira o pecado de perto de você. Se você acha que você tirar isso da tua vida, nossa, cara, você pode ter? Pode, eu tenho rede social, só que eu só tenho o meu Facebook lá, e acabou, eu tenho X eu vejo notícia, e o Facebook eu posto sobre a Bíblia, não tenho Instagram porque eu não gosto de ficar vendo a vida dos outros, que os outros fazem, deixa de ver, é isso, não me interessa, as pessoas que eu conheço, elas me mandam mensagem, elas falam, eu converso, as que eu não conheço, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu não tenho que ficar ali postando, olha onde que eu tô, olha o que eu tô comendo, olha o jeito que eu tô vestindo, cortei o cabelo, comi, viajei, comprei isso, deixei de comprar aquilo, tô não sei na onde, olha que legal, olha que bonito, olha meu momento. Cara, ninguém tem que saber nada. Tem que saber nada. Entendeu? Não preciso pôr se eu evangelizei, se eu deixei de evangelizar, se eu tô no lugar de digitar, é a palavra.
O que entra dentro de nós, na nossa mente, é a palavra. Porque se eu já estou pregando para uma mente corrompida, você acha que a pessoa está ali me vendo? Ela não está vendo nada, está vendo que ela quer pegar, que ela quer ter, que ela quer ser, se bom se fosse assim, é só isso. Então a palavra ela tem que vir sem nada, só pela voz mesmo. Aí não dá errado, sabe? Fica no campo que é o certo. Então se você olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério. Acabou, já foi, já, peão. Não adiantou nada. Não é fazer. Você já fica de conversinha, de gracinha, de curtidinha, de coisinha, nhenhenhen. Já foi. Já foi. Se você não se porta dentro do que deveria se portar, já foi. E não adianta justificar, já foi. Quando Jesus ele entrar dentro da tua mente, ele vai colocar ordem nessas coisas. Esses sentimentos eles não vão ter. Eu posso olhar qualquer pessoa que eu não vou olhar com cobiça para essa pessoa. Você sabe por quê? Porque quando a gente está tomado pelo Espírito Santo, o amor que está dentro de nós é tão grande que nós conseguimos ver a escuridão que está nas pessoas. E ao invés de desejar o corpo delas, nós desejamos pregar uma mensagem que pode tirar a alma dela desse vale, desse lugar sombrio, dessa tristeza, desses remédios, dessas coisas. Então a gente para de olhar as pessoas como se elas fossem um objeto. Um objeto que serve para o meu prazer ou para os meus interesses. Mas nós olhamos alguém que está carecendo de Jesus, carecendo da palavra de Deus. Então muda o nosso olhar em relação às pessoas. Muda. E se eu sei que um lugar ele vai ter determinado tipo de coisa, eu saio de perto. Ah, mas eu acho que não é assim que funciona. Ah, então tá bom. Então se Deus tá... Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. É claro que Jesus, ele não está falando, né? Como nós falamos sobre as parábolas. Para você fazer isso, porque não vai adiantar. Se a tua mente estiver corrompida, você vai continuar vendo. Mas o que ele está dizendo para você? Saia de perto, se afaste das coisas que você sabe que estão te gatilhando. E ao invés de você ficar buscando isso, busca a palavra. Ah, então é na rede social que você fica mais animadinho ali? Para de olhar a rede social. Sai da rede social. E no momento que você sentou ali para não fazer nada, que você já está habituado a ficar olhando, vai ler a palavra de Deus, vai ouvir um louvor, conversa de Jesus, pensa, fica em paz, fica sem fazer nada. É isso que Jesus está falando, dá espaço para mim poder trabalhar, porque você não me deixa encher mais dentro de você, tira um hábito ruim, coloca um hábito bom. Então ele foi, olha a primeira coisa que ele foi, o olhar. Onde começa? No olhar. E depois vai para as ações, vai para as palavras. Qual é a segunda coisa? Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Vai ser atirado no inferno. Quando eu pergunto para onde você vai? Sente raiva? Sente ódio? Sente desejo? Sente cobiça? Tem inveja? Olha o que Jesus está falando. Vai ser jogado na onde? Porque o Espírito Santo não tem esse tipo de sentimento. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e a jogue fora. Aí ele foi lá para a mão. Foi lá para a mão. E a mão direita, né? Tem gente que gosta da passagem que está sentado ao lado direito. É lá a direita, da esquerda. Aqui, tá cortando a mão direita, hein? E aí? Aqui não dá a narrativa, né? E aí? Como é que funciona? Se dominou os teus pensamentos, vai dominar as suas palavras e vai dominar o teu comportamento. É por isso que você não consegue deixar de fazer as coisas. Porque você não corta a raiz. A raiz está nos nossos pensamentos. A batalha espiritual está nos nossos pensamentos. Nós só vencemos junto da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. Sem isso é impossível vencer. Você vai continuar fracassando o tempo todo. Não vai ser conversando que nós vamos convencer o diabo de deixar de ser mal. Pelo amor de Deus. Não vai ser conversando, não vai ser com remédio. Porque sempre que o efeito passa, o diabo tá lá só olhando, fala assim, ei, voltou? Voltou? Vamos sentir de novo aqui, vem cá. Vou dar uma ansiedade pra você aqui, vem aqui, vamos sentir ansioso aqui. Vamos lá. Aí você na ansiedade vai lá e come, na ansiedade vai lá e faz as coisas. E a mãozinha, hein? Corta a mãozinha, ó, essa mãozinha, essa malandra aí, hein? Ei, mãozinha, hein? E aí? Você vê que eu uso um tom de deboche de uma coisa que é extremamente séria. Porque é assim que a gente leva as coisas de Deus, na brincadeira. Acho que não tem problema, que não é desse jeito, que eu não penso que é assim. Eu tô lendo Jesus falando pra você. Então se a mão
Dá errado? Corte e a joga fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para o seu inferno. Então será que não é melhor perder uma rede social? Será que não é melhor ocultar todas as pessoas e entrar só para postar uma coisa de Jesus? Porque os espaços nós temos que ocupar, mas nós não devemos ser como eles. Será que não é melhor pôr uma roupa mais normal ao invés de você ficar provocando desejo? Será que quando você fica compartilhando as coisas da vida dos outros, fazendo fofoca pros outros, também você não está jogando o inferno na vida das pessoas que estão tentando tirar? Então é assim que a gente vai começar a olhar quem está com Deus e quem não está, é nos pensamentos. Religiosidade tirou? O que Jesus falou? Filho, larga a tua oferta aí, eu quero que vocês estejam em paz, eu quero que vocês se perdoem, eu quero que vocês se amem, eu quero que vocês vivam bem. Religiosidade não serve de nada. É por isso que a vida das pessoas não se transforma. Então onde que Deus conversa conosco? Nos pensamentos. Como eu sei que é Deus? Porque os meus sentimentos e as minhas palavras vão ser de Jesus. O meu olhar não vai trazer cobiça para a minha vida. Ficou mais claro essa passagem? Agora dá para entender melhor o que Jesus disse, porque quando a gente lê isso é loucura. Porque na nossa cabeça errado é fazer. Eu posso pensar, eu posso falar, eu só não posso fazer. E Jesus já disse, se você pensa, você já errou. O diabo já assumiu. Daí é ladeira abaixo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa se revelar sempre no seu coração, como o amor, como a paz, como a alegria, com humildade, com autocontrole. Que nós possamos refutar todos os pensamentos que não vêm de Deus, todas as músicas que não são do Senhor, não vão fazer parte da nossa vida. Dá um tempo de bebida, dá um tempo de cigarro, dá um tempo de loucura, sabe? Deixa de lado um pouco, começa, se permita sentir, mas não muda, não é só tirar, é tirar junto da palavra de Deus. Vai lendo a palavra, vai buscando, vê se você não vai entrar num nível de vida muito melhor, se os teus pensamentos não vão acalmar, se o teu coração não vai acalmar, sabe? Deixa Jesus resolver o problema. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.